Louvado seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém? Irmãos, a mensagem de hoje é uma mensagem de fé, é uma mensagem que vai brigar com a tua fé, vai brigar com aquilo que você crê, vai brigar com aquilo que nós estamos acostumados a ouvir. Mas é a verdade. Nós vamos ver que isso está na palavra de Deus e que, infelizmente, no passar do tempo, nós fomos enfraquecendo. O crente ele está ficando cada vez mais fraco. Quando eu digo fraco, é a sua fé, a sua espiritualidade, a sua santidade está entrando dentro do crente, né? O crente ele não está conseguindo viver aquilo que a palavra de Deus diz. E nós vamos entender um pouco hoje, porque a mensagem hoje fala de diagnósticos médicos versus a palavra de Deus. Então nós vamos aproveitar esse tempo que nós estamos vivendo aí, de doenças, né, infecciosas, doenças virais e assim por diante, né? Não podemos estar falando nomes aqui, e para que a gente possa analisar a nossa fé, a fé de cada um de nós. Será que nós estamos lidando com essas coisas, né? Não só o que está acontecendo no mundo, mas com os outros problemas, doenças, enfermidades, que de vez em quando elas querem entrar, de vez em quando elas até conseguem entrar. Eu não vou hoje falar de a causa, nós já pregamos bastante sobre isso, por que elas entram. O salário do pecado é a morte, a iniquidade, a gente já falou muito disso. Quem nunca ouviu a nós, procure lá no nosso canal de YouTube. Nós temos várias mensagens que falam sobre iniquidade. Assista aquela mensagem do traumas, né? Lugar de sofrimento. Ela vai te dar um entendimento muito grande de como o mal entra, como a doença entra e assim por diante, e por que entra qualquer problema na nossa vida. Nada vem do nada. Sempre tem uma legalidade. Mas vamos lá. Então o título da mensagem de hoje, mais uma vez, diagnóstico versus palavra de Deus. Está alicerçado em Eclesiastes 12, versículo 11. Diz assim a palavra de Deus: as palavras dos sábios são como aguilhões. A coleção dos seus ditos, o que ele fala, né, que ele dita, o que ele manda, como pregos, bem fixado, proveniente do único pastor. Claro que aqui, né, o apóstolo Paulo, ele está dizendo da palavra de Deus. O que ele está dizendo aqui? Vamos analisar para que a gente possa entender a mensagem. Primeira coisa, as palavras dos sábios são como aguilhões. Então, a palavra de sabedoria, a palavra da verdade, daquilo que realmente é sábio, ela tem que entrar, ela entra no nosso coração. A palavra mesmo, né, verdadeira, ela entra como aguilhão. A palavra, quando ela é pregada, seja ela má ou ruim, nós vamos entender isso. Qual que é o objetivo dela? De entrar no nosso coração. Até um pai, até uma mãe, quando faz, né, assume uma posição errada, de desprezo, de injustiça, de não dar aquilo, palavras, humilhação, né? Um marido que humilha a esposa que humilha o marido. Todas essas palavras, elas são como aguilhões que entram dentro de nós e fica guardado. Tanto é que depois de 20 anos, a esposa fala, lembra aquele dia que na casa do fulano, você estava com aquela camisa verde, você falou isso para mim? Mas faz 20 anos e ela lembra direitinho. Por quê? Porque a palavra entra dentro do coração e fica guardado. Você não me perdoa? Perdoa, mas não esqueço. Quer dizer, não perdoou, porque ele está acusando, está jogando tudo de novo, né? Então o que ela quer? Ela quer devolver aquele aguilhão, aquela palavra, para fazer aquela pessoa sofrer do jeito que ela sofreu no dia. Então por isso que há uma troca de palavras, porque eu acho que o que mais a gente sofre é ficar ouvindo, né? Vai lá, dá um tapa e resolve tudo. Agora, aquela pessoa que fica pipipi, 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 irmão, aquilo é mais irritante do que a própria palavra,
a própria atitude, às vezes, ruim que as pessoas tomam. Mas outra coisa que ele diz aqui que nós chamamos a atenção. Claro que ele está falando de Jesus. Então as palavras dos sábios são como aguilhões, a coleção dos seus ditos, né? Como pregos bem fixados, provenientes do único pastor. Então o único pastor que nós temos é Jesus Cristo. Então essas palavras, elas são pregadas dentro de nós, são fixadas dentro de nós quando nós ouvimos. E tem palavras que são fixadas. Aquela palavra que você dá atenção, aquela palavra que te chama atenção, ela vem da onde? Ela parte de quem? De um pastor. A palavra do pastor tem poder? Tem. A palavra de um governador tem poder, a palavra de um presidente, toda autoridade, suas palavras têm poder. Nós ouvimos aí, né, muitas coisas na televisão, dizendo que é obrigado isso, obrigado aquilo, e as pessoas ficam apavoradas por causa dessas palavras. A palavra pode te trazer medo, as palavras podem trazer desânimo, a palavra pode trazer raiva, ódio, e assim por diante. Então o poder da palavra é muito grande. E todo aquele que profere é um tipo, é uma espécie de pastor. Claro que nesse versículo ele está especificando as palavras da boca do Senhor, o Criador dos céus e da terra. Por que eu fiz questão de falar isso? Por quê? Quando você recebe um diagnóstico médico, aquela pessoa que está passando para você, quem é? Como chama aquela pessoa que está passando o diagnóstico para você? Médico. Então, o médico é tipo um pastor também. Ele tem autoridade. E quando ele fala o diagnóstico, muitas vezes aquela palavra, ela é fixada no teu coração, ela é fixada no seu pensamento e ela vira uma realidade dentro de você. E qual que é o problema disso? Porque toda palavra que entra no nosso coração, vai chegar uma hora que eu vou ter que tomar certas decisões. E a primeira coisa que vem sobre aquele assunto é aquela palavra que eu ouvi. Aquela palavra ela vai vir e vai aparecer diante. Por exemplo, você precisa fazer uma cirurgia. O médico, o diagnóstico é uma doença grave, ele já fala, é grave. E você precisa fazer uma cirurgia porque senão você vai morrer. E você precisa decidir. Só que ele fala, olha, corre o risco. Você tem que fazer um termo lá, se acontecer alguma coisa errada, quem que se responsabiliza? Você, a sua família. Ontem eu fui levar meu pai para fazer um exame, eu tive que assinar um termo de responsabilidade, porque poderia acontecer alguma coisa, e eu estava ciente, fui lá, assinei. E assim por diante. Veja, esse pastor do mundo, ele não se responsabiliza por aquilo que ele fala. É como hoje, né? Você, vou dar um parênteses aqui. O governo não se responsabiliza por aquilo que estão aplicando nas pessoas. A farmacêutica lá, né, que fabrica, a fabricante não se responsabiliza por aquilo que está lá dentro. Quem aplica não é responsável, o governo não é responsável. Quem é responsável se não tomar? A pessoa. Então, no final, tudo sobra para a gente decidir. E todas as vezes que eu e você precisamos decidir alguma coisa, essas palavras vêm à tona, você lembra daquilo. E se foi algo pregado por alguém de Satanás, os demônios vão fazer, né? O diabo vai fazer você lembrar daquela palavra. E também, quando é algo que está dentro do coração, que foi o próprio Deus que colocou, o Espírito Santo vai trazer à tona naquele momento, para que eu e você tomemos uma decisão. Tudo na nossa vida é uma decisão. Aonde aconteceu isso? Lá no Éden. Se vocês lembrarem bem, estava lá, Deus falou para Adão e Eva, não coma do fruto, se comer eles vão conhecer o bem e o mal, mas veio uma outra palavra, veio uma outra pessoa, um outro pastor, chamado Satanás, que ele prega também, e disse que nada, podem comer sim desta fruta, deste fruto,
porque o dia que vocês comerem, vocês conhecerão o bem, o mal. E aí, até aí tudo bem. Um falou uma palavra a favor de comer e o outro falou a palavra contra comer. Dois pregadores. Um falou a verdade e o outro falou a mentira. Claro, o que veio de Deus foi a verdade, mas o que veio de Satanás era mentira. Mas quem decidiu? Foi a Eva e o Adão. Então, veja, a palavra é pregada, tanto a ruim como a certa. A errada é a certa, a ruim, a boa. A que mata e a que destrói e a que edifica. Mas no final, quem tem que tomar a última decisão de escolher somos nós. E essa decisão é chamada de fé. A fé, ela é algo que eu faço em relação àquilo que eu ouvi. A fé vem por dar ouvido à palavra de Deus. Então, tudo isso que eu falei agora, eu vou mostrar para vocês dentro da palavra. Por quê? Porque tem a ver com doenças, tem a ver com médico, tem a ver com remédios, tem a ver com cura. Hoje nós falamos aqui de libertação, mas que adianta a pessoa, ela acha que uma oração somente vai resolver. Tudo, irmãos, está no nosso posicionamento. Não existe mágica. Existe o posicionamento seu a partir do momento que você conhece a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Agora você tem que assumir um posicionamento. O Senhor diz lá em Deuteronômio, acho que 13, a bênção e a maldição estão diante de vós. Se escolheres obedecer, será abençoado. Se escolher desobedecer, será amaldiçoado. Ou seja, não é o diabo que te coloca o mal. Não é Deus que te abençoa. É a sua decisão que vai trazer a você a bênção ou a maldição. E nosso livre-arbítrio é que vai decidir. E como que eu decido? Pela fé que eu tenho, por aquilo que eu ouvi, pelas palavras que foram fixadas no meu coração. Vamos entender isso agora. O diagnóstico dos médicos é um registro em nós, formando uma fortaleza que dificulta quando temos que tomar decisões em relação à saúde. Então você vai lá no médico, você faz um monte de exame e dá lá um monte de coisa. O médico fala, você tem isso, você tem isso, você tem isso, você tem isso. É a palavra de quem? Do médico. E quem é o médico para o povo hoje? Mais do que Deus. Médico hoje, a palavra do médico hoje tem muito mais poder do que a palavra de Deus. Vou provar isso para vocês. A sociedade, presta atenção, presta atenção no que nós estamos vivendo. Hoje nós estamos aqui em fevereiro de 2022. Talvez alguém vai assistir esse vídeo muitos anos após, de repente até aconteceu o arrebatamento. E nós não estamos mais aqui. Glória a Deus, fomos para o céu. A sociedade, presta atenção no que eu estou falando, se não é isso. A sociedade, a mídia, né? O que a mídia tem colocado, falado, colocando medo, demonstrando mortes, e muita coisa aí, né? Colocando medo nas pessoas, para as pessoas ficarem desesperadas, né? Mas não falam completamente a verdade, falam aquilo que eles querem. Eles que decidem o que vai falar. Veja, irmão, sempre o final está no livre-arbítrio. Você pode ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, mas se você decidir, Adão e Eva não tinham pecado nenhum, eram perfeitos, cheios do Espírito Santo, mas decidiram desobedecer a palavra de Deus. É nós que decidimos o bem e o mal para nós. Ou confiamos na palavra de Deus, ou confiamos na palavra do mundo. Então veja, a mídia, os governos, as faculdades de medicina, as campanhas farmacêuticas, você olha na televisão, você olha na internet, o que tem de gente falando de remédio, remédio bom para isso, remédio bom para aquilo, remédio. A pessoa, ela fica, a primeira coisa que ela vai no Google para ver qual é o remédio que ela tem que tomar, né? O que ela tem, deve ser isso, deve ser aquilo, vai lá na farmácia, pede o remédio e assim por diante. Fazem dos médicos autoridades na vida delas.
Então toda essa mídia falando, o governo deixando, o governo mostrando, uma pessoa que não tem saúde, uma pessoa que não tem assistência médica, pessoas que não se alimentam bem, pessoas, irmão, elas vão desenvolver doenças. Isso já está tudo armado, porque a indústria farmacêutica, ela controla o mundo hoje. Hoje a indústria farmacêutica é que controla o mundo. Doença hoje é lucro, é poder, é autoridade sobre governos. Você está dando para entender? Você consegue governar um país através de um vírus. E eles vão obedecer tudo que você faz porque você tem a solução. E o povo fica desesperado, porque eles precisam, porque a mídia ajuda eles, porque eles falando o quê? Colocando o quê? O medo. O medo. E o pessoal quer o quê? A cura, o remédio. E quem vai lucrar com isso? A indústria farmacêutica. E os médicos? Os médicos dizem que é isso, os médicos dizem que é isso. Tem aqueles que não são, né? Infelizmente, são minorias que realmente honram o seu juramento diante, né, das autoridades. Mas vamos lá. Consulte o médico. É o que nós mais vemos. Toda propaganda de remédio, se você nos sintomas não aparecer, consulte o seu médico. Se os sintomas não aparecer, consulte o seu médico. Se os sintomas não, consulte o seu médico, consulte o seu médico, consulte o seu médico, consulte o seu médico, consulte o seu médico. São palavras que a mídia está lançando todos os dias, todas as horas, na nossa mente faz tempo. Você foi no médico, você pode ver qualquer problema, a família já foi no médico, já viu o que é isso, já foi no médico. O que o médico disse? Não é isso? Até agora eu estou mentindo? Então preste atenção. A fé medicinal. Esse remédio vai controlar a sua enfermidade. Isso é uma fé que a medicina está implantando. Esse remédio vai controlar a sua enfermidade e você irá se sentir bem. Você tem um câncer agressivo. Você tem que ser operado. Se deixar de tomar esse remédio, você morre. Quantos médicos falam isso, né? Você não pode praticar mais esportes. Você é um bipolar. Esses diagnósticos serão selados com fogo no seu coração. Todos os diagnósticos parecidos com esse ou os outros vão ser selados dentro do seu coração. Porque você está sentindo alguma coisa. Provérbios 18, 21. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Então a língua não é o órgão, é aquilo que você fala. É aquilo que você está dizendo. Ela tem poder, irmãos. As palavras têm poder sobre vida, ela nos dá vida, mas também ela nos mata. Então, quando você recebe um diagnóstico médico, sempre virá sobre algo ruim. Porque você tem uma doença, porque o exame deu isso, e você tem que tomar o remédio X, Y, Z, H, W, porque você vai se sentir melhor. Mas eles não falam tudo. Eles não falam para você pegar a bula e ler lá a contraindicação, e como que fala o outro lá que eles falam, o que causa, né? Como que é o efeitos colaterais. Isso eles não falam para a gente, né? Antigamente as bulas vinham bem pequenininho, quase ninguém lia. Vamos perder meu tempo, né? A primeira coisa que eu faço, né? Fazia sempre, eu faço é ler. Já vou nisso, eu não vou nem para quem que serve. Aí eu vejo isso aqui, tá cardíaco, dá isso, dá aquilo, isso aqui, sai. Isso aqui não é remédio, isso aqui é um veneno. Isso aqui é veneno, porque ele causa isso, causa isso, causa isso. Então não é um remédio, é um veneno. Mas nós já acreditamos, através da palavra, da pregação do pastor chamado médico, mais a mídia, mais a ciência, dizendo que aquilo lá é bom. Como o próprio Satanás falou para Adão e Eva. Não, comer do fruto é bom. Mas Jesus falou, comer do fruto, Deus falou, é morte.
E eles não acreditaram. Presta atenção, irmão. No final vocês tiram as conclusões, tá bom? Não tire conclusões precipitadas, porque eu já sei o que vocês estão pensando, principalmente alguns. Presta atenção, não tome. Jesus disse, João 6,33. Olha o que Jesus disse. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Então ele falou assim, Jesus, aqui eu estou traduzindo para vocês, é o pão que desceu do céu. E ele dá o que para nós? Vida. Quando você toma um remédio, você está procurando o que, irmãos? Viver mais. O remédio para que você vive mais. Quando você faz uma cirurgia, porque você está com um problema, uma doença, seja lá, o que você faz? Por que você está indo fazer o tratamento? Porque você quer vida. Mas a Bíblia diz que Jesus veio trazer vida para nós. O que falamos tem poder de gerar vida ou morte, irmãos. Nós vimos lá a língua, né? As palavras têm poder de gerar vida ou morte. Tudo que nós falamos, Satanás falou com Adão e Eva, aquelas palavras que Satanás disse gerou o quê em Adão e Eva? Morte. Mas só comeu um fruto, mas morreram espiritualmente. Aí vem Jesus depois falando o quê? A verdade. Ele falou, olha, eu vim trazer o quê? Vida. Eu sou vida. Eu sou vida. Se vocês me ouvirem, se vocês derem ouvido a mim, vocês terão vida. E vida com abundância. Sim ou não? Foi isso que ele disse? Então vamos embora. Todas as palavras de um diagnóstico negativo produzem espírito de morte. Gálatas 3, versículo 1. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Olha o que o Paulo disse. Por que vocês estão insensatos? Porque quem trouxe feitiçaria para você? A palavra farmácia vem de uma palavra chamada farmaqueia, que se você for estudando, quer dizer feitiçaria. Eu não trouxe tudo isso, eu não vou falar muito disso, porque muita gente não entende. Então, o remédio, a farmácia, se nós formos ler, estudar sobre isso, nós vamos entender, lá no passado, os alquimistas, né? Eles eram chamados de feiticeiros. O que eles faziam? Eles misturavam elementos químicos, diziam que eles produziam ouro, um monte de coisa. Mas foi daí que a feitiçaria começou. Quando nós assistimos desenhos, filmes, tem uma bruxa lá colocando unha de gavião, com pele de não sei de quê, rabo de crocodilo. Não é isso que eles fazem? Vão misturando tudo aquilo para fazer o quê? Um feitiço. Então, a origem dos remédios também é isso. Nada vem do nada. Amém? Eu estou falando bem de uma forma bem superficial, mas isso é muito mais complexo que a gente imagina. Mas só para que a gente entenda. Então, o que ele está dizendo aqui? Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Então veja, Paulo diz que quando eles não agiam, eles não estavam agindo, os Gálatas, como deveriam, ele falou, vocês estão enfeitiçados. Como que se faz um feitiço? Falando, dando alguma poção mágica. Por que vocês acham que Paulo também disse aos Coríntios que nós não devemos comer comida consagrada a demônios? Eu não quero, que vocês comam comida consagrada a demônios. A comida que eles dão é comida consagrada a demônios. Por que Paulo diz? Porque há um feitiço, vamos assim dizer, para que as pessoas entendam. Há uma maldição naquilo. Hoje, o que eles mais estão fazendo hoje, no nosso comércio, no mundo inteiro, eles estão enfeitiçando comidas, pizzarias, churrascarias, churrasquinhos, batatinhas, lanchinhos. Teve eu não posso falar nome aqui, porque eu estou entrando, foi um pastor que passou para mim, e dizia que na carne do hambúrguer
não vou falar de que, né, tinha carne humana, naquela carne misturada, que foi tirada de sacrifício de criança na época de Halloween. Por que que existem essas festas, irmãos? Ah, mas vem tudo com um tom de brincadeira, né? Começou nos Estados Unidos, vestindo de monstro, vestindo de bruxa, e não sei o que lá. Mas nesse momento as coisas estavam sendo feitas, né? Morte. É o dia, Halloween é o aniversário de Lúcifer. É o dia que ele recebe sacrifício de crianças, né? Sangue são derramados. Para quê? Para dar poder àqueles que querem poder. Nós vimos, né, um tal de 9 dedos aí, indo até um centro de macumba, falou, eu estou endemoniado, falando que ele estava endemoniado, e o demônio estava falando sobre ele. Então, quem quer poder vai buscar, mas buscar, né, nesses lugares errados. Mas o nosso Senhor Jesus, ele tem um poder, né, infinito, e quem busca ele pode todas as coisas, porque ele está fortalecendo aqueles que creem nele, não aqueles que acreditam, aqueles que seguem a ele verdadeiramente. Então vamos lá. O crente deveria dizer, consulte a Deus em vez de um médico. Será que Deus não tem nada mais poderoso que as palavras dos médicos? Xiii, pegou nós. Quando alguém fica doente, fala, você já foi no médico? É isso que o crente fala hoje, né? E aí, você já passou no médico? Ao invés de nós falarmos, você já consultou Deus? O que Deus tem é muito mais poderoso. A palavra de Deus é muito mais poderosa do que o diagnóstico e os exames que relataram. Mas a nossa fé, ela não está permitindo mais nós tomarmos essa decisão. E se você não tem... Veja que não é tão difícil. Porque o próprio Jesus falou, se você tiver fé do tamanho de um grão, de quê? De mostarda. Ou seja, se você tiver um pouquinho mais certeza da palavra de Deus do que a palavra de Satanás, você pode mandar este mal sair e sair da sua vida. Erga-te, lança-te no mar e mal nenhum lhe considera. Mas a nossa fé, ela está... a fé dos crentes hoje, elas estão muito menor do que o diagnóstico médico. Porque Satanás fala para você, você está doente, olha o que você está sentindo. Então o crente hoje tem uma dificuldade muito grande, né, de crer no Criador dele. Aquele que criou ele, que conhece ser humano, não tem voz, mas um médico cheio de pecado, que aprendeu coisas, né, erradas, daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho disso. Tem muito mais poder a palavra dele do que a palavra de Deus, do Criador dos céus e da terra em nossas vidas. E a fé vem por dar ouvido à palavra de Deus. Por isso que nós não somos curados pela fé. São poucos que conseguem isso. Ser curado, receber um milagre pela fé. Então, quem criou o homem, né, irmãos? Quem criou o homem não tem poder, mas aquele que estudou na faculdade, ele tem muito mais poder nas palavras dele do que aquele que criou o homem. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam na criação do homem. Por que que isso acontece? O problema é esse. Os crentes não sabem tomar posse das promessas de Deus. Eu vou citar 3 promessas para vocês que todos conhecem, mas ninguém lembra delas na hora do problema. Isaías 53, 4, 5. Essa foi a promessa que eu recebi e recebi um milagre na minha vida. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele,
e pelas suas feridas fomos o que, irmãos? Curados. Mas por que que nós não cremos nisso? Porque nós cremos no físico. Você precisa entender que por detrás de qualquer problema, qualquer doença, qualquer vírus, qualquer bactéria, qualquer mal, enfermidade, existe um demônio por detrás. E esse demônio, ele usa tudo aquilo que você ouviu, as palavras que você ouviu, para que você creia na palavra dele. Ele usou alguma pessoa, ele usou um programa de televisão, ele usou mídia, ele usou tudo. Um relato de alguém que morreu por causa daquilo, para que você, todas as vezes que você ouve isso, você questione isso e passe a não acreditar naquele que veio trazer vida, mas crer naquele que veio trazer a morte. Porque Satanás mata, rouba e destrói. Amém? Está escrito isso em João 10:10, sim ou não? Mas nós temos a dificuldade de crer naquele que trouxe vida para nós. E cremos naqueles que conhecem somente ciência. Homens mortais que aprenderam a mentir, aprenderam a ciência de forma como a única maneira de haver cura é através da ciência. Eles são treinados para isso, irmãos. Eu estava ouvindo um grande médico, um grande diretor ele foi diretor de vários hospitais grandes, estudou em Harvard, deu aula em Harvard. Eu não vou falar o nome dele aqui, não. Mas alguns já conhecem, já viram ele muito na internet. E ele disse que os médicos passam 6 anos dentro de um hospital, de uma faculdade, somente para aprender a receitar remédios. E você vai lá no consultório médico, estão lá com o computador procurando remédio, para ver qual que vai colocar. Eles não são culpados, viu, irmãos? Porque eles aprenderam isso na faculdade. Eles acham que estão fazendo certo. E muitos fazem até por amor. Alguns buscam outro conhecimento, tal, aprofundar mais, mas sempre voltado à ciência. Nada mais do que a ciência. A ciência para ele responde tudo. A ciência para eles lhe convence. Né? E quando eles não conhecem a doença, não conseguem diagnosticar, ele vai falar que você tem uma doença psicossomática e que você precisa mudar. Aí nós sabemos que essa doença psicossomática, ela é nada mais do que iniquidade na palavra de Deus. A verdade é essa, iniquidade. Mas vamos uma outra promessa, Efésios 1:3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então Jesus, quando ele morre na cruz, ele nos abençoou com todas as bênçãos. E cura é uma bênção, sim ou não? Milagre é uma bênção, sim ou não? A cura de um câncer, qualquer doença, qualquer problema em nossas vidas, nós recebemos como bênção. Tudo que nos faz feliz, tudo que nos tira o mal, tudo que nos tira o sofrimento de nós chamamos isso de bênção. E Jesus conquistou isso para nós também. Mais uma promessa que a gente tem um pouco de... Pouco não. Tem gente que tem muita dificuldade de entender. João 15:7. Tem várias, viu, irmãos? Mas essas são as mais comuns que nós ouvimos sempre aqui na igreja. Se vocês permanecerem em mim, e minhas palavras, veja, irmão, sempre terá palavra. As minhas palavras precisam permanecer em vocês, não a do médico, não a do diagnóstico médico, não o que a mídia falou, não o que o governador falou, não o que o jornalista falou. Boa noite. Está crescendo. Não, a palavra de Deus, ele diz, se há uma condição, se é condição. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será o quê? Concedido. Então, tudo está na palavra. A palavra é que movimenta tudo, a palavra é que cria tudo.
Satanás, lá no Éden, falou com a Eva e com Adão, primeiro com Eva, e eles decidiram descrer da palavra de Deus que dizia: não coma do fruto. O livre-arbítrio, irmãos, é a última fase da nossa vida para que a gente possa adquirir bênção ou maldição. Voltando a falar lá em Deuteronômio, o Senhor diz: a bênção e a maldição estão diante de vós. Se decidirem escolher desobedecer-me, terão maldição. Se decidirem me obedecerem, terão a bênção. É vocês que decidem. Voltando a dizer, o diabo não te destrói. Satanás não te destrói. É você que decide ouvir a ele. Ou, se você deixar de ouvir a ele e ouvir a palavra de Deus, ele disse: se as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserdes e será concedido. Deus não limitou nada para nós. Por isso que ele diz que tudo é possível. Mas a fé das pessoas é essa decisão. Tanto é que a Bíblia diz: a fé sem a obra é o quê? É morta. A obra é a decisão que você toma em relação às palavras que você ouviu. Nós estamos sendo bombardeados dia e noite pela internet, pela televisão, sempre, né? Mas muito mais agora. As pessoas têm muito mais acesso, fica muito mais Face, Instagram, televisão e assim por diante, né? WhatsApp, todas essas coisas aí, que as pessoas ficam o dia inteiro lá, andando de carro hoje, as pessoas estão com celular. Irmãos, vou só abrir um parênteses aqui. Aquele cruzamento aonde você tem, né, tua mão, né? Não confie mais. Eu vejo muita gente passando, olhando para o celular, eles passam. E se você confiar, não, é a mão minha, irmãos, vai bater o carro. Não confia mais nesses cruzamentos, que a mão é sua, não. Vai devagar, dá uma olhadinha, vê se não tem. Porque de repente você vai encontrar alguém com o celular e você vai, porque o pessoal não respeita a lei. O pessoal não respeita a lei. Infelizmente está desse jeito. Só abrir um parênteses porque veio isso um aviso para vocês que eu tenho observado muito. Então, voltando aqui. Então, o Senhor disse aqui, as palavras dele e as palavras de Satanás. Adão e Eva escolheram ouvir a palavra de Deus. Então, a fé é você tomar, é a certeza das coisas que se espera, a prova daquilo que não se vê. Mas por que eu tenho essa certeza? É porque eu estou dando ouvido à palavra de Deus, ou à palavra de Satanás. O médico disse: olha, essa doença é grave, e você creu, ela vai ser grave. O meu caso, meu testemunho, eu falo isso porque eu tenho esse testemunho. Eu vivi 23 anos dentro do hospital com uma doença, aos olhos do médico, incurável. Passei por 12, 13 cirurgias no hospital. Fiquei, na última vez, 3 meses internado, peguei infecção hospitalar. Isso aconteceu no Beneficência Portuguesa de São Caetano do Sul. Está aqui meu pai que comprova. E eles queriam fazer mais uma cirurgia em mim à noite. E veio uma obreira de uma igreja e pregou Isaías 53, 4, 5, eu acabei de ler para vocês. Verdadeiramente ele tomou sobre si todas as suas doenças. E pelas suas pisaduras você está sarado, você está curado, e assim vai. E eu criei, aquela palavra entrou, como disse lá em Gálatas, né? A palavra entra no teu coração, entrou no meu coração. E eu disse para o meu pai: pai, eu não quero ficar mais no hospital. Eu quero ir embora para casa. E eu e ele assinamos um termo de responsabilidade. E eu fui para casa. E por incrível que pareça, era verdade a palavra que ela pregou para mim. Porque eu estou aqui 29 anos após essa decisão. Para quem ficava todos os anos internado, para quem tinha passado, ou seja, a minha decisão de tomar essa decisão, de sair do hospital, não por loucura, não por dar uma de super-homem, não por estar desacreditando da vida, não, porque eu criei naquela promessa que eu estava curado. E quando você toma uma atitude, a fé sem a obra, ela é morta. Então não adianta você falar: não, eu tenho certeza que a palavra de Deus é verdade.
Eu tenho certeza que essa palavra que Jesus me curou, mas qual é a atitude que você vai tomar em relação a esta palavra? Eu estou falando hoje de cura, mas eu posso pedir para você, você pode levar isso para todas as áreas. Meu casamento não tem mais jeito. Quem disse que não tem mais jeito? Quem disse que minha vida financeira não tem mais jeito? Quem disse? Minha vida sentimental, quem disse? Foi Satanás para você. É ele que disse para você. Essas não são as palavras que Deus nos dá. A palavra que Jesus veio trazer para nós é vida. Ele é o pão do céu que veio trazer vida. Ele não veio, isso é morte, miséria, destruição financeira, destruição familiar. Por isso que o Senhor diz, aquele que não cuida dos seus, principalmente da sua família, está negando a fé e é pior do que o infiel. Um homem, uma mulher que não cuida da sua família, um marido que não cuida da sua família, principalmente que ele é o sacerdote, ele nega a fé, porque o Senhor trouxe a família. Primeiro, a esposa é uma carne só com você, e tudo que você faz contra ela está fazendo contra você. Tudo que a mulher faz com o seu marido está fazendo com ela também. Segundo, os filhos são herança do Senhor. Os filhos não são seus. Por isso que o Senhor diz, quando uma família, quando você não cuida da sua família, você me negou. E você é pior do que um infiel. Você é pior. Por isso que os filhos têm que honrar pai e mãe. É mandamento também. Essa é a verdade. E hoje, cada vez mais, eu não acredito, como a palavra de Deus também, nós lemos lá em Malaquias, que Deus, ele vai rejeitar todos aqueles que não honram pai e mãe. Todos aqueles que não honram pai e mãe. Eu trouxe essa mensagem faz uns... Acho que já, não sei se já está na nossa internet aí, nos nossos vídeos. Vai sair. Assiste todas que você... Não faz muito tempo, não. Assiste umas 10 para trás aqui, ou 10 para frente, que vocês vão encontrar. Dá para ouvir bastante mensagens aí. Está no YouTube. Amém? Então, a palavra, irmãos... A palavra é que decide qual é a palavra que você está dando ouvido. E nós estamos sendo bombardeados. Volto a dizer, a indústria farmacêutica está dominando, ela virou Deus no mundo. Ela virou Deus no mundo. Mas no reino de Deus continua o mesmo Deus. Mas quem que vai decidir? Ou você decide ouvir o mundo, ou você decide ouvir o reino de Deus. O nosso Criador, a palavra dele tem infinito mais poder do que qualquer palavra neste mundo. A palavra do Senhor tem poder de criar. Um dia ele disse para os ossos, num vale de ossos secos, para que viesse carne. Mandou um homem profetizar, um profeta profetizar. Profetiza. E ele profetizou. E veio ali, ó, carne, nervos, sangue, olhos, vida, espírito, alma. E eles, porque só Deus tem poder de criação. A palavra que vem da boca de Deus não volta para ele vazia, antes ela irá se cumprir para aquilo que ele designou. E quando ele fala com você, quando ele promete, quando ele fala para você falar, pode ter certeza que vai acontecer. Porque em Jeremias 1,12 também diz, eu, Senhor, velo para que a minha palavra se cumpra na sua vida. Se tem uma coisa que Deus cuida, é de que a palavra dele venha se cumprir na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Lucas 10, 38. Preste atenção nisso. Esse ensinamento vai brigar com a sua mente, vai brigar com aquilo que você crê, para que você possa mudar em todas as áreas da sua vida. A fé é importante. Tanto é que é importante que ele disse, sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível, irmão, nós agradarmos a Deus sem a nossa fé. E olha o que diz aqui. 10, 38 a 42. Caminhando Jesus e os seus discípulos, chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra.
Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada, inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Ela escolheu o quê? Ouvir a palavra. Tem gente que escolhe o mundo, trabalho, serviço, preocupação, né? O Senhor disse que nós temos que cuidar um dia de cada vez, irmãos. Por que você está ansioso ou ansiosa pelo dia de amanhã? Somos seres que formamos ideias, pensamentos, isto é, estruturas mentais que determinam o nosso comportamento. Então a Marta, ela tinha uma estrutura, trabalho importante, tem que lavar a louça, tudo bem, é importante, mas não existe nada mais importante do que a palavra de Deus. Deixa a sua casa suja, vem para a igreja, irmãos. Deixa a sua casa, pô, vai ler a Bíblia. Deixa as coisas, seu trabalho um pouco. Vai lá na internet, ouça as nossas mensagens, YouTube. Para um pouco para ouvir a Bíblia. Lê um livro bom, de fé, livro do reino. Aprenda coisas que vão edificar. Porque quanto mais você se preocupa, é o inimigo que está trazendo para você essas preocupações. Você acha que por muito se preocupar com as coisas do mundo, não, se eu não tivesse feito isso, se eu não tivesse feito aquilo, não tinha acontecido. Não é isso, irmão, não é desse jeito. Talvez se você tivesse dado ouvido à palavra de Deus, você não precisaria ter feito aquilo. Você não deveria ter tomado certas atitudes. Você não precisaria nem ir lá, as coisas já teriam. A minha Bíblia diz que as bênçãos te alcançarão. Elas virão até você, você não precisa estar correndo. E aí você está desesperado atrás das coisas, atrás de dinheiro, atrás disso, atrás daquilo, preocupado, morrendo. Então nós somos seres que temos muitos pensamentos, irmãos. E as nossas decisões, elas são de acordo com o pastor que pregou para você. Quem foi o pastor que pregou para você? Jesus Cristo ou os médicos? Ou os governantes? Ou os jornalistas? Ou seus inimigos? Quem foi? A internet, o Facebook, sei lá eu. Alguém pregou o mal para você. E você está dando ouvido. Vamos embora. Romanos 10, 17. Presta atenção nisso. Todo fundamento falso e antibíblico é que surgirá no momento de tomar uma decisão. Todas as vezes que você tem que decidir, tomar uma decisão por fé, a fé vem por dar ouvido às palavras. Todo aquele mau ensinamento, todo aquilo que você viu de errado, que você guardou, todas as palavras que você guardou, naquele momento de decisão vai vir. Vai vir a palavra de Deus. Vai vir a palavra que você escutou. Por exemplo, você foi até um médico, o médico fez o exame e te deu um diagnóstico ruim. Tá bom. Aí você pode até lembrar da palavra de Deus. Quem que pesa mais naquele momento? O diagnóstico, os sintomas ou a palavra de Deus? Então, quem vai ganhar você? A tua fé está alicerçada em quem? Então, todas as vezes vai vir, irmãos. Todas as vezes você vai pensar. Todas as vezes o inimigo vai trazer a memória de você, porque já está dentro de você. Está guardado dentro de nós. A iniquidade traz, ele tem legalidade por causa da iniquidade que está dentro de todos. Lá em Isaías 59, 1 diz: Senhor, não é minha mão que está encolhida, meus ouvidos tapados, que não posso te ouvir. Mas as tuas iniquidades e os teus pecados fazem divisão entre mim e vocês, para que eu não te ouça. Então veja, não é Deus que está com a mão encolhida, ele não pode, ele não quer te ajudar. Não, a iniquidade e os pecados. Lá em Mateus 22 também, Mateus 7, 22 diz: muitos vão chegar, Senhor, Senhor, Senhor. Irmão, ele diz antes, acho que no 21,
nem todos que estão dizendo Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. Então, nem todos que estão na igreja chamando Deus de Senhor, orando Senhor, herdará o reino do céu. Nem todos aqueles que estão pregando o evangelho herdará o reino do céu. Nem todos aqueles que estão fazendo a obra herdarão o reino do céu. Porque lá está escrito no 23, no 22, mas em teu nome eu expulsei demônios. Se expulsou demônio em nome de Jesus, porque fazia a obra. Em teu nome eu fiz maravilhas, em teu nome eu profetizei. Então veja, os dons não te dão direito de entrar no céu. Mas Jesus vai olhar e dizer abertamente: eu nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade, a maldade. Então a iniquidade, os dons são irrevogáveis, irmãos. Você nasceu com esse dom, você pode usá-lo tanto para o mal como para o bem. O Senhor diz: eu nunca te conheci, cara. Mas eu usei, eu fiz milagres acontecer em teu nome. Mas eu não te conheço. Mas o Senhor é meu Senhor. Não, não sou o seu Senhor. Por isso que esse negócio de uma vez salvo, salvo para sempre, é balela. Nem todos aqueles que estão dizendo Senhor, Senhor, herdarão o reino do céu. E são palavras de Jesus, não são minhas. Leia lá em Mateus 7, 21. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então a verdadeira fé vem por darmos ouvido à palavra de Deus. Mas existe a falsa. Quando Jesus foi tentado lá no deserto, Satanás foi lá falar com ele também. Foi argumentar. Usou até a Bíblia para falar, Salmos 91. Mas Jesus disse a ele: está escrito. Está escrito. Está escrito. Como que nós vencemos o mal, irmãos? Como que nós vencemos todo o mal deste mundo? O causador do mal? Por aquilo que está escrito, a palavra. A palavra vem por dar ouvido. A fé vem por dar ouvido à palavra de Deus. Agora, quais são as palavras que você está crendo? Mais uma coisinha aqui. Mateus 10, 1. A igreja está perdendo a sua característica, a sua função na sociedade. O Senhor chama os discípulos e diz para eles, chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades, irmãos. Nós temos o poder, os discípulos, nós temos o poder. Lá em Marcos 16 também, olha o que diz. Disse-lhe: vão pelo mundo todo e pregam o evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Esses sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e esses ficarão o quê? Não está acontecendo isso. Poucos acontece, poucos. Por quê? Porque as pessoas estão cada vez mais ouvindo o mundo. A fé vem por dar ouvido a palavra. Por que acontecia mais antigamente? Porque era poucos tempo que nós passávamos na frente de uma televisão. A televisão tinha os seus limites, não existia internet. Então nós tínhamos que ouvir a palavra, íamos mais na igreja, líamos mais a Bíblia, orávamos mais, jejuávamos mais, buscavam o batismo com o Espírito Santo, orava mais em línguas. E hoje o povo não tem tempo para isso. Você passa muito mais tempo em internet do que... Tudo bem, internet, desde que você esteja buscando coisas que edificam, não qualquer coisa. Voltando. Daniel 12, 4. Põe uma outra tradução, faz favor. Todos os médicos, presta atenção agora, não estou falando mal de médico, tá vendo? Tá certo, irmãos? Mas eu preciso mostrar para vocês o que são eles. Todos os médicos, assim que ingressam numa faculdade de medicina, são fortemente, presta atenção, fortemente, convencidos que a única maneira de curar doenças é pela ciência. A maioria são ateus, não acreditam em Deus.
Se a doença não cura, ou se a ciência não cura, é porque não tem jeito. Porque a ciência ainda não descobriu a cura. Mas que existe a ciência, a cura, tem. E Daniel falou sobre isso. E tu, Daniel, encerra essas palavras e sela esse livro, até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para a outra. E é outra tradução, essa não. Então veja, desde o primeiro dia em que eles entram numa faculdade, como eu estava dizendo, aquele grande professor, médico, ele estudou em Harvard, foi diretor de vários laboratórios dos Estados Unidos. Ele disse que quando uma pessoa faz uma pós com ele depois, ele vê que tudo que ele aprendeu em faculdade estava errado. Porque na faculdade é ensinado apenas o médico sai de lá sabendo dar remédio para a doença. Por quê? Porque a indústria farmacêutica está por detrás disso. Mas eles usam, como eles ganham muito dinheiro, eles usam muito marketing, irmãos. E mais a tradição do mundo. Mais o povo de Deus que não está buscando a palavra mais. Não busca a palavra. Não busca. Tu, porém, Daniel, cerra as palavras e sela o livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para a outra, e a ciência se multiplicará. Então veja, ele sabia, no final do tempo, a ciência vai dominar. As pessoas ficam procurando tudo, mas no final vai procurar a ciência, irmãos. Mas nós somos contra a ciência? Não. Mas a ciência machuca, a ciência faz sofrer, o remédio, né? Todas essas coisas que a gente sabe. Vê lá, irmãos, o que está escrito na bula do seu remédio. Efeitos colaterais. Pega esse negócio que estão distribuindo no mundo, querendo forçar todo mundo. Vai lá na bula e vê o que é os efeitos colaterais. Veja lá o que eles dizem para menores de 16 anos. Está lá na bula. E, né, para depois você tomar uma decisão. Cada um, não sou contra. Mas cada um tem que tomar uma decisão consciente. Conhecereis a verdade vos... Para terminar. Muitos pregadores, presta atenção nisso, pastores agora. Porque no final de tudo, os maiores culpados somos nós, os pregadores do Evangelho. E eu vou falar uma coisa aqui que você já ouviu muitos pregadores falarem. E é costume deles falarem. E o que eles falam? Muitos pregadores admitem que a medicina é de Deus. Porque o diabo não tem interesse de curar ninguém. O diabo não tem interesse de curar ninguém. Que Bíblia é essa que esses pastores leem? Mateus 24, 24. Pois aparecerão falsos cristos. Falsos cristos é de quem? Diabo. E falsos profetas, aqueles que vão fazer o milagre, que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os... Satanás sempre trabalhou com engano, enganou a Eva, irmão, tentou enganar Jesus. E ele vai enganar as pessoas, fazendo sinais e maravilhas, curando, fazendo com que as pessoas recebam milagres para enganar os escolhidos. Por isso que Jesus disse lá em Mateus 7, 22, mas em teu nome, Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, fiz milagre. Apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade. Por que iniquidade? O que eles fazem de mal? Por que o diabo não, ele quer a cura das pessoas? Porque o que vale a pena para Satanás, o interesse de Satanás, não é o que nosso corpo, essa vida vai ter. Você pode ser cheio de dinheiro, ele não está nem aí. O que Satanás quer é o seu coração. A briga, a luta, a guerra entre o reino de Deus e o reino das trevas é o nosso coração. Porque a Eva e o Adão entregou o seu coração para Satanás, dando ouvido ao que ele falou, e deixou de dar ouvido ao que Deus falou. Por isso que lá em Jeremias 17:10 diz o seguinte: eu sou o Senhor que sonda o coração, examina a mente, para recompensar a cada um
de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Vê o versículo 9, a gente lê tudo. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Veja, o Senhor, Ele presta atenção no nosso coração, não no que nós temos. Por isso que sinal de bênção não quer dizer que você tem Deus na sua vida. O milagre que você conseguiu, talvez não foi nem Deus, irmãos. Aquela mulher que tinha fluxo de sangue, Jesus a curou quando ela tocou nas vestes de Jesus. Jesus falou, saiu virtude de mim. Mas Jesus disse, quem eu curei? Quem eu curei? Foi Jesus, mas Jesus não a conhecia ainda. Só quando ela veio se prostrou diante dele. Haviam 10 leprosos que estavam passando perto de Jesus e de longe pelo Jesus, o que vocês querem? Nós queremos ser curados. Então vá, se apresente ao sacerdote, que tinha que se apresentar para testemunhar a cura. E eles foram, mas só um voltou para adorar Jesus e reconhecer. E Jesus falou, só você voltou para adorar, para reconhecer? E os outros 9? Os outros 9, eles só queriam o quê? Cura. Sinal de milagre não quer dizer que teu coração é de Jesus. O diabo ele não quer saber se você está ganhando dinheiro, se você está prosperando, está sendo curado. Ele quer teu coração. Ele quer que você desobedeça a palavra de Deus, como Adão e Eva desobedeceu. Ele tentou enganar Jesus, Jesus falou, não, está escrito. Não está escrito. Não, transforma a pedra, irmão. Não, está escrito. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu só obedeço o que Deus fala comigo. Eu só creio naquilo que Deus fala comigo. Eu não acredito em coisas, por mais bonitas que sejam, mas são palavras que enganam, irmãos. A artimanha de Satanás é o engano. Mas como que eu faço para não ser enganado? Aqui está a verdade. A palavra de Deus é a verdade. O meu povo sofre porque falta o conhecimento da palavra, diz o Senhor. Oséias 4:6. Erreis por não conhecerem a Escritura e o poder de Deus, diz a palavra do Senhor. Então o que está acontecendo, irmãos? Satanás ele trabalha com o engano. Ele quer o coração da pessoa e não o corpo. Por quê? Desde que ele seja reconhecido, desde que aquilo que ele falou vira verdade dentro de você, desde que você não acredite na palavra de Deus, acredita no que o médico fala, no que o político fala, no que o amigo fala, no que aquele invejoso fala, aquela pessoa que não quer o teu bem fala. Que pessoa que quer o teu bem, fala o bem para você, quer o bem para você. Agora, não quer dizer que a pessoa que te corrige também não queira o seu bem. Está te corrigindo porque te ama. A palavra de Deus diz que Deus corrige aquele que Ele ama. Mas desde que você não creia na palavra de Deus, para Satanás está tudo certo, irmãos. Ele não está preocupado com você, não. Porque enquanto você está dando ouvido à palavra de Satanás, à palavra do mundo, você está sendo enganado por ele. Arrependam-se. Porque Jesus disse, João Batista disse, arrependei-vos, porque vos é chegado o reino de Deus. Amém? Aplauda o Senhor Jesus.